Qual é o maior dom ou a maior experiência que podemos ter nesta vida? E embora a resposta seja muito simples, ela é uma resposta sem igual. A maior experiência que podemos ter nesta vida é sermos amados. Não há nada melhor do que nos sentirmos amados por alguém. Você já foi amado, amada por alguém? Você sente que você já foi contemplado com este sentimento poderoso que é também uma decisão, o amor? Este texto nos conta de uma mulher que passou a vida procurando o amor de alguém, mas nunca foi correspondida. Talvez você tenha perdido alguém que você amasse muito. Talvez tenha partido definitivamente. Mas eu quero te lembrar que pior do que perder é nunca ter possuído. Então, mesmo que você não esteja vivendo esse relacionamento de amor que se perdeu, que Deus talvez tenha levado, mas você ainda pode dizer: eu me senti amado, me senti amada. A minha mãe, por exemplo, uma senhora muito simples, mas muito sábia, queria ter a sabedoria de minha mãe. Ela era filha de alguém que tinha algumas posses, terras. E o meu pai era um homem muito humilde, pobre, financeiramente, é claro. E o meu pai entrou na família, tirou ela do núcleo familiar, e ela então veio morar muito longe da família dela, numa casa muito simples, numa família muito humilde, para lidar com coisas que ela nunca tinha mexido. Por exemplo, criar porcos no fundo do quintal para ajudar a sustentar a família. Isso durante muitos anos. Nós, um dia, questionamos nossa mãe. Por que, mãe, a senhora se submeteu a isto? Por que, mãe? A senhora saiu do meio de sua parentela e foi morar no meio de uma pessoa, ou de um grupo de pessoas estranho, este grupo que a senhora não estava bem inserido nele e teve uma vida inteira de luta. Ela falou assim para mim, lembro como se fosse agora, com os olhos rasos d'água: meu filho, eu fui amada. Seu pai me amou intensamente. Sabe, meu filho, não tem nada pior nesta vida do que é não ter sido amada ou amado. Embora houvessem lutas, dissabores e desavenças de um relacionamento, ela entendeu e sentiu amada. E eu peguei aquilo e fiquei guardado no meu coração. Este texto, esta palavra que ela me deu. E aí eu volto a pergunta para você e para mim: você já se sentiu amado, amada? Um sentimento de que fale a você assim: valeu a pena, foi maravilhoso. Essa semana eu atendi uma senhora e ela disse para mim que nunca tinha se sentido amada.
e que ela encontrou o amor nas Escrituras, percebendo o quanto Deus a amava profundamente. Olha o texto de novo. Capítulo 4, versos 17 a 18. É o episódio em que Jesus está à beira do poço de Jacó, ali em Samaria, e uma mulher samaritana está tirando água, e Jesus oferece a ela a água da vida. Ela fica interessada, então Jesus a diz: vai chamar o seu marido. Acompanhe o texto, versículo 15 a 18. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui para buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Respondeu-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e este 6º que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Vamos orar? Pai, fala conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. 6 maridos, uma vida inteira de buscas e frustrações. No momento em que ela encontra o maior benefício, a maior dádiva, o maior tesouro que esta mulher encontrar em sua vida, ela não tinha ninguém para dividir aquela alegria que encontrara. Vá chamar o seu companheiro, vá chamar aquele que está com você e divida com ele esta alegria deste encontro. E ela disse: eu não tenho ninguém para dividir a minha vida. Sabe, meu querido, minha querida, 6 maridos, lembra-nos aqui neste texto, que nesta vida nada nos realizará perfeitamente. Preste atenção, nem este amor verdadeiro que você se alegra de ter encontrado num cônjuge, num filho, num pai, não sei. Podemos ser amados de diversas formas, diversas maneiras, mas nem estes amores maravilhosos puderam definitivamente preencher o nosso coração. Sempre sentimos estar nos faltando algo. E como disse Blaise Pascal, este algo que nos falta é um buraco do tamanho de Deus. Há no coração do homem um buraco do tamanho de Deus. Esta mulher nos lembra que nem 6 casamentos pudera trazer definitivamente a felicidade. Provérbios 18, 22 diz que quem encontra uma companheira, quem encontra uma esposa, encontrou a felicidade, a benevolência do Senhor. Quem encontra um marido, em paralelo a este texto, em analogia, igualmente encontrou a benevolência do Senhor. Ou seja, quem encontra alguém para dividir as cargas e multiplicar as alegrias. Mas mesmo assim, os nossos cônjuges não são perfeitos. Há momentos que nos deixam maravilhosas impressões, mas há momentos que nos fazem profundas cicatrizes.
marcas que o tempo é incompetente para lidar com elas. E até o final da vida estarão lá. Algumas até sangram. Há um texto na Bíblia que me encanta e talvez seja, entre todos os textos que me impressionam, esse talvez seja a maior declaração de amor que eu já vi nas Escrituras de um homem para uma mulher. Salvo engano, é claro. Quando Ana está chorando amargurada, triste, abatida, desanimada da vida, porque não podia ter um filho. Penina vivia massacrando a alma dela. Uma das mulheres de Elcana, né? Penina. E Ana, sofrida, chorava dia e noite, porque não podia dar à luz a um filho. Então, Eucana disse para ela: porventura, minha amada, não chore, por favor, não chore, porque você vale para mim mais do que 10 filhos. Que declaração de amor, principalmente onde percebemos que os filhos são quase que endeusados por nós, são colocados em altares de devoção e desgastamos nossas vidas inteiras para tentar realizá-los. E eles nem aí. Muitos nunca saberão, outros só saberão quando forem pais. Todavia, há um grande problema de equilíbrio nos relacionamentos quando começamos a achar que os nossos filhos são mais valorosos do que nossos cônjuges. Pastor, só não pode falar isso. Não, eu não posso falar, não, estou dizendo. Os filhos são preciosíssimos. Os filhos são carne e sangue. Dividimos com eles os nossos cromossomos. 50% de nós estão ali naquela formação. Só que as Escrituras, quando vão dizer do relacionamento entre Deus e a igreja, num mistério profundo, ele usa a metáfora de que você é a noiva do Cordeiro, filho de Deus, mas a noiva do Cordeiro. Eu sei que nesses dias e tempos onde os casamentos são irrelevantes e os laços são desfeitos de maneira assim muito generalizada, não há um compromisso ético, os casamentos vão se tornando assim irrelevantes. Mas segundo a Bíblia, o casamento é uma bênção de Deus. Ter filhos é maravilhoso, mas ter encontrado a pessoa amada é ter encontrado a felicidade. Você não precisa entrar nesse jogo de colocar o que é mais importante. Mas eu quero que você saiba que sua esposa e o seu marido não é menos importante do que os seus filhos. Porque esse desequilíbrio tem anulado muitos casamentos, tem destruído muitos casais, afetado muitos cônjuges. E não é o caso, e não devemos fazê-lo. E aqui, Eucana vai dizer para aquela mulher: você sozinha vale mais para mim do que todos os meus filhos. Amor que talvez nós não consigamos nem entender, mas é o amor que ele está manifestando para com ela. Jesus aqui no texto disse no início que era necessário passar em Samaria, mas não porque ele estava com sede, mas porque ele sabia que havia ali em Samaria uma alma sedenta. Repito, ele não passou na beira do poço porque ele estava com sede, mas por compaixão a uma alma sedenta. Encontrar aquela mulher era a necessidade de Jesus Cristo, para que ela tivesse uma vida abundante, uma vida plena, que nem 10 filhos, nem 6 maridos, nem tudo o que ela encontrasse nesta vida poderia equivaler. Jesus Cristo, irmãos, não é uma imaginação, uma projeção do nosso ego, das nossas expectativas,
metafísicas e vamos aí desenrolando essas ideias de que é um senso de necessidade, de autodependência que vira religião e vira Jesus Cristo é real. Jesus Cristo é o único que pode mudar definitivamente as nossas vidas. A hora sexta, como já expliquei aqui, era a pior de todas e talvez Jesus passe nas piores horas de nossas vidas. A hora sexta era o sol a pique de Samaria, meio-dia, 40, 50 graus até a este absurdo. Aquela mulher estava sozinha, porque como não tiveram uma vida fácil, pagaram um juro muito alto pelos usurários de sua alma, homens que a expuseram a vários ridículos e depreciaram a vida dela de uma maneira tóxica. Por conta disso, ela precisava agora estar sozinha na beira daquele poço, porque ninguém queria ser visto com ela. Mas Jesus queria ser visto com ela. Talvez ninguém queira ser visto conosco, mas Jesus faz questão de estar conosco. Talvez sejamos os últimos em nossa sociedade, talvez ninguém olhe para nós com alguma admiração, não temos os nossos nomes emplacados, mas o Senhor faz questão de se encontrar conosco. O Senhor vem ao nosso encontro, Ele se interessa profundamente por nós, como ninguém é capaz de se interessar. A hora da solidão, a hora sexta, sol inclemente, quem estava ali? Um judeu que viera exatamente falar do amor que ele tinha por ela. 6 maridos representam o número da imperfeição. O número 6 na Bíblia nos lembra claramente algo que nunca chegará a ser perfeito. Por melhor que seja o seu casamento, ele sempre tem o que melhorar. Não há nada tão bom que não possa melhorar. A palavra perfeito diz que já está pronto, desde o primeiro dia. Que não precisa melhorar nada. Não há correções. Os nossos casamentos são perfazeres. Estamos sempre tendo que construir. Temos que fazer algo sempre. Os nossos amores não são incondicionais, como os poetas dizem, talvez embriagados até. Os nossos amores são formados em base de troca, exceto o amor de uma mãe e de um pai por um filho. Os amores conjugais necessitam ser alimentados. É claro, talvez ele não apague, não se extinga, mas ele se esgote, se esfrie, se entristeça. O amor incondicional não. O amor incondicional permanece igual desde o início e será o mesmo até o fim. Não tem condições. Trate o seu marido com arrogância, ignore a sua esposa, seja tóxico no seu casamento e verás que os olhos dela e dele ficarão baços, tristes. 6 nos lembra imperfeição. Cristo é o 7º marido. Cristo é o número 7 na sua vida. Você nunca encontrará a plenitude se você não encontrar Jesus Cristo. Foi um momento assim de providência para aquela mulher, o pastor e a ovelha perdida, frente a frente, tete a tete. O marido perfeito, de Efésios capítulo 5, o marido perfeito frente a frente com uma mulher que fora rejeitada uma vida inteira. O supremo pastor vai atrás de um rebanho esquecido. Os judeus rejeitavam os samaritanos. E aí eu gostaria de pensar com você algo muito sério, depois dessa introdução tão reflexiva.
A história de Samaria se confunde com a história daquela nação, ou a história da samaritana, melhor dizendo, se confunde com a história de Samaria, porque também Samaria teve 6 maridos. Que negócio é esse, pastor? Samaria, a capital do reino do norte, das 10 tribos que foram divididas lá em Roboão, Samaria, ela teve 6 nações opressoras. E esta mulher, não podemos afirmar aqui que esta é a intenção de João, mas podemos fazer esse paralelo. Esta mulher que tem 6 maridos, agora a sua vida se confunde com a vida de seu povo, da sua nação. E veja se não é verdade, o que a nossa nação é um espelho de quem somos. Políticos corruptos são gerados de um povo corrupto, e corruptor, e corrompido. A devassidão, a imoralidade que graça. A nossa sociedade, irmãos, que vemos nas capas de jornais, revistas, na verdade é uma expressão de cada cidadão que não tem compromisso com Deus. Quantos políticos se elegeram comprando votos e depois serão questionados por eleitores corruptores, desleais, que estão preocupados com uma dentadura do que com um sorriso verdadeiro? Eu não preciso ir muito longe nessa argumentação para lembrar que temos o governo que merecemos, como disse Rui Barbosa, né? Queridos, a história desta mulher com 6 maridos opressores, na verdade é uma amostragem do que fora a própria cidade de Samaria e o povo do norte, as 10 tribos. E eu gostaria de pincelar com vocês, mostrando claramente cada evento histórico e o que representou naquele momento, e é triste, é trágico. O reino do norte foi o primeiro marido que Samaria possuiu. Um tempo de divisão. Roboão, Jeroboão racharam o reino depois de Salomão. Vaidade. Se para o reino do sul havia Jerusalém, a capital daquela nação, o lugar que Deus escolhera para ser cultuado, os samaritanos inventaram para si falsos deuses. É claro que depois também a nação, o reino sul, se corrompeu. Mas quando você lê a história dos reis de Israel, das tribos do norte, você fica impressionado. Foram cerca de 200 anos de idolatria, 20 reis diferentes, e todos eles com epitáfio que dizia: foram maus aos olhos do Senhor e se corromperam. O primeiro marido que Samaria, ou o primeiro administrador que Samaria teve, na verdade, foi um adúltero, porque a idolatria é comparada com o adultério, com obra de feitiçaria. Queridos, Samaria fora profundamente diminuída do seu significado a partir do momento que os seus reis e líderes foram guiando-na para longe de Yahvé. Um vazio que nada podia preencher, movido pela rebeldia
de Jeroboão I, você poderia ver em Dan e Betel bezerros feitos de ouro para serem adorados. Aqueles que foram libertados por Deus, Yahvé, o Deus invisível que nada e ninguém se compara, os samaritanos agora estavam sendo guiados a adorar bichos, animais, criaturas. Um tempo horroroso, um tempo de luto terrível, que durou 200 anos, até que Samaria fora conquistada pelos assírios. O segundo marido. O primeiro marido, Jeroboão I, e os 19 reis do mal. Que vida oprimida, porque quando Deus quer nos punir, Ele nos dá maus líderes. Saiba disto. Quando Deus quer punir a uma igreja, Ele dá maus líderes para aquela igreja. Quando Deus quer punir uma nação, Ele coloca no posto de liderança dela maus governantes. E não fora diferente. Então, de repente, estas 10 tribos, que foram divididas por causa de vaidade, esfacelando, esmigalhando a nação, chamada de a nação de Israel, o povo de Deus. Agora os assírios invadem para chamar aquele tempo de divisão, fazendo-lhe se tornar um tempo de destruição. O segundo marido não é alguém que veio apenas dividir, veio massacrar. História da Samaria. Um governante chamado Teglat-Falazar III chega ao trono assírio e tem por vassalo a nação de Israel, que se rebela, que faz o seu jogo político, e então logo depois Salamazar V sitia Samaria por 2 anos. Você não precisa pensar nesses dados históricos, mas a aplicação deles. Samaria, ela fora chamada para ser vassala da Síria, mas ela não aceitou aquele jugo, começou a fazer negociatas com outras nações para se libertar. Então os assírios vieram e por 2 anos foi matando aquela nação de fome e sede, antes de entrar e fazer uma arruaça. Começaram a devorar os próprios filhos dentro de Samaria. Você sabe o que é isto? Que inferno foi este? Você e eu poderíamos imaginar que esta igreja ficaria sem água e luz e comida por um dia, como já nos estressaria bastante. Por uma semana não suportaríamos. Aqui temos um quadro em que 2 anos de cerco, eles não podiam dormir, porque quando chegava a noite, os assírios faziam algazarras e barulhos para estressá-los. A comida foi escasseando, escasseando, até o ponto de não terem comida. O esterco de pombo era vendido a preço de ouro para se fazer comida dentro das casas ou para se comer o esterco de pombo, não está bem claro. Tinha-se o dinheiro, mas não tinha-se a comida. Sede atroz, miséria assoladora, ao ponto de comerem as crianças. Quantos lares em convulsão? O primeiro prato que devoram são os próprios filhos. Cansei de ver mãe jogando criança contra o pai. Pai jogando o filho contra a esposa, usando a criança
como massa de manobra. Porque há um cerco maior do que a Síria, é um cerco demoníaco. Um leão que ruge ao nosso derredor, querendo tragar a alguns. Famílias sitiadas, famílias sendo governadas pelos seus próprios instintos, ideias, fantasias, convicções, pensamentos, ideologias, diplomas, contas bancárias. Eu não sei, o que eu sei é que se não estamos sendo cavalgados por Deus, estamos sendo cavalgados pelo diabo. Ouça de novo o que eu estou dizendo. Não há neutralidade, é o que disse Martinho Lutero. Ou estamos a serviço de Deus, ou estamos sendo usados pelo reino do mal. Não pense você que o cristianismo é uma fantasia de final de semana que colocamos para satisfazer um costume antigo. O cristianismo é a única solução para o nosso viver. É real, é uma batalha, é intensa, e se afastar dele é ruína, é fracasso, é automutilação, é se devorar, é destruir tudo o que você mais ama, por desespero. Não pense você que esses casamentos que sofrem têm na conta dos cônjuges toda a responsabilidade somente. Tem hora que o desespero é tão grande, as ausências, as inquietações, que a pessoa se sente tão solitária que ela vai se tornando para ela mesma um bicho. Ela não se ama como ela vai amar o cônjuge. As pessoas vão se adoecendo no meio daquele cerco. Depressões profundas, mal curadas. Palavras que foram ditas no início de tudo, agora são palavras que são colocadas em placas de bronze no nosso coração, em alto relevo, e somos lembrados o tempo todo daqueles agravos, daqueles males que nos disseram. Nós vamos aquecendo a nossa própria tristeza, brandamente, em banho-maria, vamos queimando, esgotando o nosso casamento, os nossos relacionamentos com os nossos filhos, com os nossos amigos. Tudo porque não estamos bem. Está faltando alguma coisa. Ninguém come os filhos porque quer. Ninguém entra em desespero e começa a comer esterco de pombo porque acha normal. É porque há uma carestia, uma ausência terrível. Recentemente vimos os nossos irmãos argentinos escavando um lixão para tirar de lá frango apodrecido. E não precisa pensar nos argentinos, quantas crianças, anciãos, pessoas tão preciosas estão lotando os lixões no Brasil afora para achar restos de comida a fim de passar mais um dia. Eles não gostariam de estar ali, não. É porque está faltando alguma coisa. Primeiramente, governança. Não, eu apontei para cima, mas eu tinha que apontar para mim, porque eu é quem gero esses líderes horrorosos que me governam. Ah, queridos, não haverá desculpas ao final. E aqui estamos. Os assírios, eles eram próximos a demônios. Desculpa esta expressão, mas eu queria ler o que o profeta Isaías falou deles. Isaías 5, 27 a 30. Olha só o que ele diz dos assírios que haveriam de invadir a nação do norte. Isaías 5, 27 a 30. Fala da ferocidade e intensidade dos ataques assírios. Não há entre os assírios alguém que se canse. Eles marcham sem tropeçar. Eles não dormem, não piscam os olhos, não cochilam. Versículo 28.
as flechas deles são agudas, e todos os arcos deles retesados, prontos para a batalha. As unhas dos seus cavalos dizem de ser pederneiras, que batem e onde batem saem faísca. E as rodas dos seus cavalos, dos seus carros, é como se fosse um redemoinho. O seu rugido é como o do leão, rugem como filhos de leão e rosnam. Arrebatam a presa e a levam, e não há quem a livre. O que Isaías está dizendo é que a maior potência do mundo antigo cercaria Samaria e destruiria aquela nação. Nunca mais o reino do norte existiu a partir dali, porque foram levados cativos 27 mil pessoas para a Síria, e colocada ali no reino norte pessoas e pessoas de outras nações para recolonizar aquele povo, fazendo com que o reino do norte fosse mesclado, dividido, fazendo com que os jovens se casassem com pagãos, com ímpios, que houvesse ali uma despersonificação. É a obra de Satanás, né, irmãos? É fazer nos esquecer quem somos. A maior tentação que Satanás pode cravar no peito de um crente é confundi-lo, dizendo para ele assim: não é bem assim que Deus disse. Fazer-nos esquecer quem somos. Quantos crentes não se sentem amados, mendigam amores, e sendo que na verdade são amados por toda a eternidade. Nunca houve um dia na sua vida em que você não fosse amado. Esse dia não existiu na história da criação e dos desígnios de Deus. Amor eterno. Mas o inimigo confunde a nossa alma. Ele grita, ele é feroz, ele é arrogante, ele é tenaz. Ele nos faz associar com grupos, com povos, e nós vamos adulterando as nossas consciências, nos prostituindo em nossas convicções, e as nossas ideias já não são cristãs, são marxistas, já não são ideias genuinamente cristãs, são ideias profundamente capitalistas, e nós vamos mesclando o cristianismo, que é ouro puro, com suas visões espirituais incólumes, incomparáveis, com o pó desta terra, com o chumbo deste mundo, com os metais vis destes reinos, e vamos ficando intoxicados, irmãos, e de repente não sabemos mais quem somos. E vamos para a faculdade e os professores dizem que nós não somos tão importantes assim, que nós somos frutos do acaso, surgirmos de uma persistência de nossos antepassados que lutaram e lutaram e lutaram, e foram se aperfeiçoando ao longo do tempo, e o mais hábil na adaptação foi ganhando espaço com os mais frágeis na adaptação. A teoria de que o mais forte na adaptação prevalecerá, até chegar a este Homo sapiens, mas que no final ele é apenas uma alma insistente, que só está aqui por acaso, que veio do nada, acidentalmente, realinhamentos de cromossomos, e vai para o nada, para o pó. Ou seja, você vale tanto quanto uma ameba. Os nossos professores querem botar isso na nossa cabeça, mas isso não é verdade. Nós valemos mais do que todos os pardais que possam piar neste mundo, todos os rouxinóis que possam cantar por todas as eras. Deus não fez uma flor
bela e colorida para os pássaros admirarem. Eles apenas se alimentam dela, mas você pode sentir o perfume, amar a beleza. Só os seres humanos têm o senso plástico da beleza. Somente nós sabemos que existimos. Somente nós temos ideias metafísicas. Pensamos num além, seja qual for o homem. Meu amigo, e eu replico e insisto nesse argumento, nem todos os animais, são raríssimos os animais que enxergam os espectros que os seus olhos enxergam. A maioria dos insetos vem em outra perspectiva de luz, infravermelho. O que você vê lindo e maravilhoso para eles é só um roxo intenso. Nem todos os animais, são raríssimos os animais que têm papilas gustativas para discernirem todos os sabores. Eles não conseguem perceber as nuances dos sons como percebemos. Os sentimentos dos cheiros como temos num cachorro, o cheiro de um morango é algo intenso. É quase uma pimenta para nós. Mas você não, você tem tudo isso em equilíbrio. Há toda uma exuberância na natureza, há uma constelação que é para nós, irmãos, a lona de uma graça evidente. Tudo Deus dizendo para você, fiz para você. Ele não criou o ser humano primeiro e depois deixou em stand-by e foi fazendo as outras coisas. Antes ele cria uma atmosfera exuberante, magnífica, linda, paradisíaca, e coloca o homem no centro dela e diz assim: olha o que eu fiz para você. Deus não precisa de canários. Deus não come morangos. Deus não tem necessidade de sentir o cheiro da roupa de uma criança amada. Ele fez isso tudo para você. Isso não é evolutivo como querem incutir. Se fosse assim, tudo isto tinha uma perspectiva igual para os animais. E os animais, irmãos, não possuem esta alma, esta capacitação espiritual. Não. Nós não somos animais evoluídos. Os nossos filhos no ventre de nossas esposas valem para nós a nossa própria vida. Morreremos por eles. Nós não abandonaremos eles jamais. Nós não somos alguém que vive nesta vida pelo esforço. Não somos uma paixão inútil. Nós somos preciosíssimos aos olhos do Senhor e tudo Ele fez pensando em você. Você é muito amado. Não existe esse dia na sua vida, você talvez tenha se sentido desprestigiado, não amado, mas é sentimento, porque a realidade é que Deus te ama com amor eterno e com benignidade Ele tem nos atraído. Mas o povo de Israel foi tomado pelos assírios e colocado entre aquela nação de Samaria, aquele reino norte, vários pagãos, ideias ímpias, fantasias, misticismos, e a nação acabou. Você não encontra a partir de agora a nação de Israel como dantes. As 10 tribos sumiram do mapa. Mas aí eu queria chamar a atenção para o terceiro marido. Isso é muito grave, irmãos. O terceiro marido que a Samaria possuíra fora a Babilônia. Tempo de constrangimento. Meu Deus. A batalha de Carquemes, travada em 605 a.C., então, durante aquela batalha, o Império Assírio, juntamente com o Egito, caem
diante de Nabucodonosor II. O reino do sul e o reino do norte sofrem o mesmo colapso. 100 anos antes, o reino do norte acabou, como vimos agora diante da Síria, depois de 2 anos de cerco. Agora, cerca de 100 anos depois, a Babilônia, ela destrói Jerusalém. Agora é o reino do sul que está em ruínas. Mas pastor, então a Babilônia, ela acabou com Jerusalém, destruiu os muros, o templo ficou em ruínas. Mas eu quero chamar a sua atenção para o maior desastre que podemos ver deste ponto. Lembra aquela nação que foi dividida no início, Roboão e Jeroboão? Roboão foi para um lado, Jeroboão foi para outro lado, dividiram a nação. Agora eles se encontraram de novo. As 10 tribos de Israel se encontram com o reino do sul no cativeiro babilônico. Porque a Babilônia também invadiu a Síria. E todos os judeus que estavam na Síria foram massacrados e arrastados para o cativeiro da Babilônia também. Escravos da Síria, agora são escravos da Babilônia. E os judeus do sul, igualmente, foram arrastados para a Babilônia. Então aquele reino do norte, aquele reino do sul, que foram divididos com a rebeldia de Jeroboão I e com a passividade de Roboão, agora eles se encontram no desastre, na catástrofe. Foram divididos num tempo e agora são obrigados a sentar junto na escravidão. Você não percebe que isto é uma realidade marcante em nossas vidas? Eu vi muito isso, irmãos. Vi demais para não notar. Irmãos que não se falavam há 20 anos terem que se abraçar no velório dos seus pais. Gente que cultivou uma mágoa horrorosa por uma vida inteira. Agora, nos momentos de desastre, momentos de desastres tristes e agoniantes, eles se encontram. Olha o que aconteceu com a nação de Israel, dividida por vaidade, por ganâncias e soberbas, agora se encontra. As 12 tribos se encontram na escravidão da Babilônia. Que fracasso, que ruína. Pais que já não conversam com seus filhos, tendo que visitá-los nas portas de cadeias, indo pagar contas para os traficantes. Não, eu vim pagar a conta do meu filho, não mata ele não. Porque agora eles tiveram que conversar dizendo: pai, eu sei que o senhor não gosta de mim, mas se o senhor não me ajudar, eles vão me matar. Marido, mulher, que não se respeitam, não se cuidam, não se protegem, agora não dormem mais. Passam a noite inteira pensando um jeito de tirar o filho daquela situação e começam a conversar: como faremos, meu bem? Por que não ficamos unidos nos tempos de paz? Por que temos que ser unidos pelos desastres? Isso não é coisa saudável, não é santa, não é o que Deus quer que almejemos. Deixemos as nossas picuinhas, deixemos de coisa, cuidemos da vida, senão vem a morte ou coisa parecida e nos arrasta, moço, sem ter visto a vida. Já dizia o poeta pernambucano. Ah, meu amigo, é Bíblia, é um dos maridos de Samaria, a Babilônia. Ê, Babilônia maligna, Babilônia terrível, porque a Babilônia não foi ruim para eles. Chegaram lá,
Seus acampamentos foram colocados à beira dos rios, lugares privilegiados. Na Babilônia estavam os intelectuais judeus. Não era Auschwitz, era os rios maravilhosos da Babilônia. E o que a Babilônia fez com este povo, que estava se encontrando ali no cativeiro? Começou a tratá-los bem, maravilhosamente bem. Porque o mundo tem os seus ardis, né, queridos? Ele nos oferece flores. O mundo não nos trata mal quando estamos bem com ele. O mundo se interessa pela nossa conversa suave, o nosso jeito pacifista, o nosso ouvido. Quantas pessoas querem parar para falar conosco o tempo todo e ficar. Eles gostam disto. Mas eles não gostam da nossa Bíblia. Eles não amam o nosso Deus. E se nós dissermos para eles assim, não é bem assim que Deus disse, estaremos ao lado deles, nos abraçarão. Mas se dissermos para eles, não posso concordar com isto, porque não é bíblico, acabou. Então aqui na Babilônia, este lugar de tempo de constrangimento, onde eles se juntaram na dor, a Babilônia soube confortá-los. Coisa maravilhosa. Até que então, irmãos, o quarto marido, os persas, quando você lê Daniel no capítulo 5, capítulo 6, você fica impressionado como é que foi isto. Naquele episódio que Deus escreve na parede, né? Pesado foi o seu coração e foi achado em falta. Belsazar morre naquela noite. Ele estava tomando vinho nas pratarias e nos utensílios da casa de Deus, que fora saqueado 70 anos antes. E ele bebendo, sorvendo aquelas taças lindas de ouro para incenso a Deus, ele bebendo. Naquela noite, um soldado persa conseguiu adentrar pelos fortificados muros da Babilônia, encontrou todos eles bêbados e apunhalou Beltesazar. Não houve nem confronto, ele morreu ali estribuchando como um porco que era ao ser tão profano. Desculpa usar uma linguagem tão agressiva, mas foi isso que aconteceu. O Dario então se torna o supremo marido de Samaria. Já é o quarto marido e começa a tirar do exílio aquele povo e trazer aquele povo para Jerusalém, para reconstruir Jerusalém. Foi um negócio bonito demais, irmãos, porque chegou uma carta de alforria dizendo: olha, vocês podem voltar para Jerusalém, podem recomeçar a vida de vocês, maravilhoso demais. Aí alguém levantou a mão e falou assim: eu não quero. Aí outro dizia: eu não quero ir também não. O outro falou assim: não, eu não vou. Aí outro falava assim: não, eu não vou não, papai, não vou, mamãe, não vou não, vou ficar aqui, porque aqui eu tenho uma fazenda. Mas Jerusalém é a nossa terra, o templo do Senhor está lá, nós precisamos reconstruir os muros. Foi um tempo de apostasia, irmãos. Libertados politicamente, alforriados moralmente. Os benefícios eram maravilhosos. Se plantava na Babilônia um pé de fruta, irmãos, era a coisa mais linda do mundo. Jerusalém, as árvores cresciam tudo torta, enrugada, sofrida, calor, vento frio, escassez, e os muros destruídos, tudo lá era trabalho. Mas ninguém quer trabalho, mas aqui já está tudo pronto, 70 anos de cativeiro na Babilônia. E muitos não quiseram voltar, preferiam morrer
no exílio da Babilônia do que por um ideal em Jerusalém. Mas, irmãos, o Salmo 137 nos ensina que um pedaço de terra seca na casa de Deus vale mais do que os jardins suspensos da Babilônia. Mas o povo de Deus, irmãos, está desbaratado, ninguém está mais interessado em Bíblia, as pessoas não estão interessadas em conhecerem as Escrituras, a única experiência que elas tiveram foi com a igreja, e igreja é só mais um marido imperfeito. Salvo aqueles que não se dobraram a Baal, e são muitos, os crentes que estão na fragilidade e imperfeição deles, entendendo que nada substitui o seu Deus. Os persas é um tempo de apostasia, muitos não quiseram voltar para a terra prometida. Quarto marido. Para caminhar à conclusão e a rapidez aqui, o quinto marido foi quando Alexandre o Grande, os seus generais de batalha, conseguem destronar os persas, e agora a Grécia se torna a dona de Samaria. Tempo de cultura. É uma honra ser colonizado pelos gregos, irmãos, porque eles vêm acompanhados do que há de melhor na área da informação e tecnologia. Então, quem estava sobre o tacão deles estava bem. Chamado de período helênico, os gregos conquistam o mundo não só pelas armas, mas pelo ensino e educação. É quase uma www.alexandreogrande.com.br. É quase a internet do mundo antigo, as redes de informação, e eles estavam tudo pensando a mesma coisa, falando a mesma língua. Foi um tempo de secularização. Você não estranha mais crente falando palavrão, pensando coisas absurdas, achando normal o que o mundo acha normal, e que o mundo não é tão mal assim, e dizem. Não vamos esgotar esse argumento jamais, mas sabemos que temos vivido um tempo de indiferença. As pessoas não querem se posicionar. Secularização. Não é ser rude, agressivo, você ficar confrontando as pessoas que te cercam, porque nós não estamos vivendo numa arca de Noé, nós convivemos com um mundo lá fora. Cristo orou para que não nos tirasse deste mundo, mas nos protegesse no mundo. Todavia, eles precisam saber quem somos. Não vem falar de aborto comigo, não. É que você está pensando o quê? Você fala de aborto, eu sou um pastor. Você acha que eu vou concordar com aborto? Você acha que eu vou concordar com casamento homossexual? União civil estável, legislação legal, que possuam os direitos que deverão mesmo possuírem. Isso compete à legislação de um país, mas casamento é uma palavra da religião. Casamento é uma expressão do sagrado. E as Escrituras que norteiam as nossas convicções cristãs sobre casamento dizem: deixará o homem, sua mulher, sua mãe, seus pais, e unir-se-á a sua esposa, e se tornará uma só carne. Não estou dizendo aqui que não devemos ter amor por aqueles que pensam diferente, afeição, compaixão, ternura, amizade, mas nós não concordamos. Posso conviver com eles e eles comigo, mas eles devem me respeitar em minha posição. Eu não concordo. Por que você não concorda? Porque a minha regra de fé e de prática não concorda. Veja bem, não estou sendo grosso, expulsivo, tóxico, não. Estou dizendo que eu não fui helenizado. Eu não penso como este mundo pensa. Eu não sou deste mundo. E é por isso que eles também têm que ver em mim um amor por eles que este mundo não oferece.
A paixão homoafetiva, ela é agressiva. É um desvio do objeto a ser amado e que faz com que essas pessoas desejem tanto as outras, mas de uma maneira assim que fere elas. Porque elas não conseguem se completar. É como se elas estivessem procurando o objeto certo na figura errada. Com todo respeito, é claro. E eles sofrem demais. Eles não precisam da igreja massacrando eles, não. Ferindo, maltratando. Se somos diferentes e não fomos helenizados por este mundo, o que eles têm que encontrar em nós é compaixão e amor por eles. Tantos preconceitos, tanta maldade, que vão afastando esses preciosos seres humanos de poder ouvir de nós alguma verdade que vão ajudá-los. E não reputo dizendo que nós também não temos os nossos pecados dignos de constrangimento. Mas para todos os pecados e faltas de condutas e contradições de alma, a solução é a mesma. Não é a Grécia, não é Alexandre o Grande, não é a helenização, é o amor de Cristo. Eu não estou te chamando a ter uma experiência com a igreja, mas se você tem uma experiência com Jesus Cristo, a próxima experiência que deverá vir é com a igreja. Não existe cristão fora da igreja. São Cipriano já dizia isso, e a Igreja Católica se fia nessa argumentação. Não há salvação fora da igreja. Nós dizemos, não há salvação fora de Cristo. Mas se temos Cristo, estamos inseridos na igreja. É na igreja que identificamos aqueles que estão em Cristo. Não a igreja visível, as placas denominacionais, mas a igreja que não se pode ver, mas se pode perceber. Eu não sei se você nasceu de novo, como é que você nasceu, não. Não sei como é que você nasceu de novo, mas eu sei se você nasceu ou não, porque você tem evidências. É o que Jesus diz para Nicodemos. Depois dos gregos, o sexto marido é o que estava ali no tempo de Jesus, os romanos. A república consegue anular a influência dos generais de Alexandre o Grande, e a república vai se tornando poderosa e se torna um império, e um dos maiores impérios que já marchou por este mundo, agora era o sexto marido de Samaria, dominando por poder e autoridade e ditadura e crueldade. 6 maridos tivera Samaria, 6 maridos tivera esta mulher. A nossa história se confunde com a história de nosso país, como já disse. Fico a pensar nisto, se não há um pouco ou muito de nós que tem contribuído para esta nação ser cheia de vileza como ela é. Para que nosso país, cidade, lar, rua, casa, seja o que é, as nossas impressões digitais estão ali. Quero concluir dizendo aqui que Deus cumpre suas promessas. Você sabe qual foi o último profeta que profetizou sobre Samaria? Oséias, que casou com uma mulher prostituta cultual, para dizer que assim a nação de Samaria se fazia com Deus, estava se prostituindo com falsos deuses, mas Deus não desistiria deles. Jeremias narra o Senhor dizendo do quanto aquela nação ficou linda, maravilhosa e se prostituiu com outros deuses, e Deus diz para ela assim: se voltares, ó Israel, volta para mim, porque te amo. É o único lugar que você encontrará um amor que jamais mudou por você.
Ele amava a sua esposa de todo o coração. Deus jamais abandonou a sua esposa, embora ela fosse tantas vezes disciplinada. Mas ela foi entregue aos seus amantes, representando a nossa infidelidade. E seu povo jamais foi abandonado apesar disto. Ela preferiu correr atrás de ídolos, mas Deus nunca a abandonou. Estamos chegando aqui à conclusão. Para lembrar aqui, irmãos, que junto ao poço de Jacó, junto ao poço aconteceram 3 encontros maravilhosos na história. Rebeca, Raquel e Zípora encontraram os seus amados junto ao poço. Com delicada descrição, João nos faz ver o plano simbólico do amor aqui. É necessário restaurar a noiva. O profeta está de volta a Samaria. Ele foi buscá-la. Desde criança, aquela mulher ia até lá. Era um lugar rotineiro na vida dela. Mas naquele dia, a água da vida lhe foi oferecida. Você já pensou uma água que é capaz de apagar de você todo o seu passado? Você já imaginou uma água que é capaz de apagar de você todo o seu passado? E te dá uma vida em abundância. É maior do que o nosso pai Jacó. Aquele Jacó que viu Deus face a face e disse: Peniel, vi Deus face a face e a minha vida foi transformada. Ela teve de voltar outro dia para tirar água daquele poço, irmãos. Preste atenção. Mas aquela mulher não era a mesma. Aquela era uma mulher nova, uma outra mulher, porque ela encontrara o 7º marido. Número 7, perfeição. Eu quero que você me ajude a concluir este texto em Efésios 5. Olha o que o seu marido faz por você. Jesus, o marido perfeito. Aquele que vem sobre nós com mantos de amores eternos. Ah, meus irmãos. Versículo 25. Maridos, Efésios 5, 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio de lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Todo mundo diz: você já teve 6 maridos. E Deus diz assim: olha como ela é linda. Sua alma diz: você já foi muito maltratada. E Deus diz assim: você não tem nem rugas para mim. Como você é linda. Você para mim é como a rosa entre os espinhos, tal é minha amada entre as donzelas. Ninguém jamais te amou assim. Quando voltares, se volte para Deus, conheça Deus nas Escrituras. Então verás que ninguém nunca foi tão amado quanto você.